Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos diletos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui nesse momento agora para te trazer mais uma pequena porção da Palavra de Deus, principalmente sobre os dons espirituais. Temos falado sobre dons espirituais e principalmente nesses últimos dias sobre o dom de línguas. E isso tem trazido muitas perguntas que pessoas têm me feito a respeito do assunto. Razão pela qual eu estou agora gravando esse pequeno vídeo só para alertar de 3 pontos principais. No caso, apenas do dom de línguas estranhas, que é o que mais alguns têm me perguntado nesses últimos dias. Então, nós queremos saber o porquê, qual a finalidade do dom de línguas estranhas. Eu diria a você, nós temos 3 principais finalidades do dom de línguas estranhas. A principal, eu diria a você hoje, seria um sinal. O dom de línguas estranhas é um sinal. Lembrem-se das campanhas antigas dos grandes pregadores, chamados evangelistas pentecostais, do século XIX, aonde também do século XX, que foi onde mais se despertou-se isso, aonde eles faziam as suas propagandas dizendo: nesta noite haverá cura divina, sinais e maravilhas. Opa, mas todas as 3 não são a mesma coisa? Não, senão não estariam separadas. Embora, quando Jesus fala em Marcos 16, parece que estão todos juntos. Mas eles sabiam diferenciar. Até porque uma cura é também um sinal. Mas ela não é um sinal, ela é uma cura. Maravilha é também um sinal. Mas ela não é apenas um sinal, é uma maravilha. Por exemplo, ressuscitar um morto é uma maravilha. Muito bem. É um sinal, já não é uma cura, e já não é também um sinal em si, e não é também uma maravilha. É um sinal. João usa muito isso, principalmente em Apocalipse. E viu-se um sinal no céu, e viu-se um outro sinal. Enfim, então quando Jesus diz em Marcos 16, e estes sinais seguirão os que crerem, ele inclui tudo junto e diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Agora entenda uma coisa, como se ele tivesse incluído. E, na verdade, não. Por isso, a primeira finalidade do dom de línguas estranhas, contido na Palavra de Deus, é um sinal. O dom de línguas foi instituído ou iniciou-se no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz, em Atos, capítulo de número 2 e o verso de número 4, que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Começaram. Tem dupla interpretação. Primeiro, que eles estavam começando, eles foram iniciantes. E segundo, é que eles nunca tinham falado e agora começaram. Mas começaram a falar o quê? Noutras línguas. Quer dizer, não as línguas existentes desde a Torre de Babel. Eles estavam falando de umas línguas que nunca existiram, que são as línguas pentecostais que nós falamos hoje, denominando pentecostal, que na verdade nada tem a ver uma coisa com a outra, viu? A palavra Pentecoste significa 50, não significa poder de Deus, não significa derramamento, nada do que se aplica hoje em alguns lugares. Muito bem, vamos voltar ao que nos interessa. Então, o dom de línguas, ele é um sinal. E diz ainda Paulo, ele é um sinal para os infiéis. E no dia de Pentecostes, foi exatamente o que aconteceu. Quando eles começaram a falar em outras línguas, o que aconteceu? Aglomerou-se aquele povo. Muitos vieram de todos os lugares, correram para ver o que estava acontecendo, porque chamava atenção. Eles nunca tinham ouvido aquilo. Então, como sinal, nós podemos ver naquele dia apenas 2 coisas. Uma é que eles foram chamados de bêbados. O que um bêbado faz?
Um bêbado, ele fica estonteando, ele fica cambaleando. Eu acredito que eles estavam assim, debaixo do poder de Deus. Mas até aí tudo bem. O que ficou mais sério foi quando eles começaram a falar em outras línguas. Aí ficou sério. Por quê, pastor? Porque eles viram e ouviram algo que não era normal. E como se não bastassem, essas línguas do dia de Pentecoste, Deus deu também a interpretação a todos aqueles que estavam no local, que cada um ouvia na sua própria língua materna. E aí o sinal foi muito maior do que se possa imaginar. Foi sinal para os infiéis e foi sinal para todos que estavam no lugar. Então, a principal finalidade do dom de línguas é um sinal. Ela é um sinal. Primeiro. Segundo, porque agora, hoje, como um sinal, até é conhecido em todo o meio pentecostal. Ninguém pode dizer, como alguns falam por aí, eu recebi o batismo no Espírito Santo e entrou em mim uma alegria. Ah, mas só isso? Não, tem que ter o sinal. Então, o primeiro sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo é que você começa a falar em outras línguas. Ele nunca deixou de ser o mesmo sinal. Além de ser um sinal para os infiéis, é um sinal para todos que estão em volta, que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Pastor, mas por que isso? Porque Jesus havia dito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder. Mas eu não vejo o poder. Quem pode ver o poder de Deus? Ninguém pode ver. Então Deus tinha que dar um sinal. E o sinal foi exatamente esse. E hoje, quando alguém recebe o mesmo revestimento, ele é também recebedor deste sinal, que é uma senha, em que ele começa a falar em línguas. Todos então ficam sabendo que ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso continuou se repetindo. Isso aconteceu também como sinal no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, verso 46. Diz que eles começaram a falar em línguas e magnificar a Deus, que é mais um sinal, que quando ele fala em línguas, eles magnificam a Deus. Paulo, tratando disso no seu tratado sobre dons espirituais, ele diz, não quero que sejais ignorantes, irmãos, porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então, quando ele fala em línguas, ele também magnifica o Senhor, isto é, glorifica o Senhor. Ele exalta, glorifica e fala em língua ao mesmo tempo. E isso aconteceu na casa de Cornélio. E Cornélio era quem? Um centurião. Ele era um homem romano. Ele era um gentil. Pedro teve que se explicar aos irmãos porque havia entrado na casa de um gentil. Ele não podia entrar na casa de um gentil. Ele ficaria impuro. Mas Deus havia já instruído Pedro com o caso do lençol que você conhece, que descia a terra, e a voz dizia do céu, Pedro, mata e come, e não chames imundo aquilo que o Senhor purificou. Então o que aconteceu ali? Eles começaram a falar em outras línguas. Pedro diz agora, você é obrigado a batizar esse povo. E os batizou também. Analise que foi um sinal até para o Pedro que aquele povo havia também recebido o Espírito de Deus, o revestimento de poder. Então, principal é um sinal. E ainda hoje, continua servindo como sinal. Na Rua Azusa serviu como sinal. Em todos os meios pentecostais, em todos os avivamentos da história, desde o dia de Wesley, enfim, já tinha isso. John Wesley falava em línguas. Os demais que os ouviam eram batizados com o Espírito Santo. Os homens de Deus no passado falavam em línguas. E era o sinal de que eles haviam recebido o revestimento de poder. Então, o primeiro ponto, a primeira finalidade é que o dom de língua serve de sinal. Muito bem. E qual a segunda finalidade, pastor? São 3 grandes finalidades. Primeira, um sinal. A segunda, para falar com Deus. Paulo disse, se alguém está falando em línguas na igreja, que ele fale
alto apenas se houver intérprete. Senão, que ele fale consigo mesmo e com Deus. Ah, então isso é um intercâmbio. O dom de línguas passa a ser o quê? Um idioma que eu recebi do papai para quando eu quiser conversar com ele. E Paulo fala muito claro isso quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 2, ele diz assim: porque os que falam em línguas estranhas não falam aos homens, senão a Deus. Ele diz em seguida, porque em espírito falam em mistério com Deus. Eu estou citando a edição, a versão revista e atualizada. Na revista e corrigida, ele já diz, e ele em espírito fala de mistério. E o outro diz, fala em mistério. Muito bem, de qualquer forma, ele está falando de mistério, e em mistério com Deus. É tanto que Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Ele recebeu um idioma para falar com o papai. Por isso, algumas línguas parecem tão simples e tão estranhas que as pessoas até desprezam e não sabem que é o idioma de falar com o papai. Então, esse dom tem esse tríplice ministério, eu diria. Essa tríplice finalidade. Essas três partes importantes. A primeira é um sinal. A segunda é para uma comunicação com o papai, com Deus. Por exemplo, Jesus diz à mulher samaritana, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Paulo diz que ele em espírito fala em mistério com Deus e não aos homens. Então é como se Deus estivesse conversando com ele e vice-versa, de uma maneira que os homens não podem entender. Aliás, eu sou até um tanto, vamos dizer assim, atirado. Porque eu costumo dizer que quando você fala em línguas, nem demônio sabe o que você está falando. Nem anjos do céu sabe o que você está falando. E isso é importante, porque muita gente tem mania de dizer que está falando a língua dos anjos. E isso não é língua de anjos. Os anjos não entendem quando você fala em língua. Anjo nenhum sabe. Essa língua é para você falar com o papai. É a sua comunicação. É a nossa comunicação com ele. E você só fala quando você está em espírito. Por isso, ele em espírito fala assim. Muito bem, então nós temos aí o segundo ponto, que seria a segunda finalidade. Primeira é um sinal, guarde bem. E até hoje é um sinal. Alguém falou em língua, você já percebe que tem uma manifestação do Espírito de Deus naquele lugar. Segundo, quando ele fala em línguas, conversa com o papai. Por isso ninguém pode entender. É uma conversa fechada. É uma conversa íntima que Deus tem com o seu filho ou com a sua filha e vice-versa. Então é muito importante que você guarde esta segunda finalidade. Por isso Paulo dizia para não desprezar esse dom. E dizia ainda, não proibais falar em língua. Ele queria que todos profetizassem, mas que não proibisse ninguém falar em língua, porque ele recebeu esse idioma. Então, vamos para a terceira finalidade. Qual é? Eu mesmo chamaria de autoedificação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Autoedificação? Sim, porque Paulo diz o seguinte, aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, ele não edifica a igreja, ele não edifica os homens, ele edifica a si mesmo. E o que é edificar? Porventura não é construir, não é ampliar, não é crescer algo. Quando eu edifico uma casa, eu estou crescendo paredes, crescendo a casa. Então eu estou edificando a mim mesmo.
O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É isso que às vezes eu aconselho muitos cristãos. Cuidado! Às vezes você não valoriza. E muitos poucos cristãos hoje gostam de orar. E é quando você ora que mais você fala em línguas. E é quando você fala em línguas que você edifica a si mesmo. Você não sai dali infrutífero. Se você passou ali 5, 3, 10, 15 minutos falando em línguas, você passou todo esse tempo te auto-edificando. Agora, vamos dividi-lo. Ele é dividido, ao meu entendimento, como? Primeiro, línguas devocionais. Segundo, congregacionais, é onde tem a interpretação. Terceiro, que é o mesmo segundo, variedade de línguas. Porque essa variedade de línguas é onde você vai encontrar a parte de interpretação, aonde, havendo intérprete, ele vai interpretar o que está sendo dito ali. Se não houver, você mesmo ora e Deus vai te dar a interpretação das línguas. Muito bem? Então, as 3 finalidades do dom de línguas é, primeiro, um sinal. Segundo, ela serve como idioma para falar com Deus, aonde você fala com Deus e ninguém mais entende. Terceiro, para edificação própria ou autoedificação. Então, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue. Não fale pelo seu intelecto, porque quem fala em línguas não sabe, quando ele está em espírito, a próxima palavra que vai sair da sua boca. É aí onde está a diferença das línguas atuais. Poliglotismo é línguas atuais. E aí está a grande diferença. Glossolalia é a língua espiritual. A língua espiritual você não causa na mente. Você vai aprender um idioma, você aprende mentalmente. Mas línguas estranhas você não aprende. Você fala pelo Espírito. E isso porque você recebeu do Espírito de Deus. Sendo assim, você nunca sabe a próxima palavra que vai falar. Agora, quando você fala idioma atual, no caso poliglotismo, você vai falar espanhol, você sabe a próxima palavra. Vai falar inglês, você pensou primeiro. Em português, você pensa primeiro. Seja lá qual for a língua humana que você for falar, você pensa primeiro antes de falar. Porém, língua estranha, você não pensa primeiro. Ela surge do teu espírito para a tua alma e sai pelo teu corpo, mas ela é proveniente do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor falando na tua boca. É necessário que isso ocorra. Glória a Deus por esse grande sinal ou tríplice sinal. Contanto que Deus colocou entre nós. Aproveite, porque em breve a igreja será arrebatada e não haverá mais dom de línguas. Após o arrebatamento, não haverá mais, porque encerrou-se o tempo da igreja e o Espírito de Deus, que mora dentro do cristão, que faz ele falar em línguas, não estará mais na terra. Somente 2 homens terão o Espírito de Deus nessa terra e não como temos hoje. Eles terão, que serão as 2 testemunhas e mais ninguém nessa terra. Todos que eram templo do Espírito Santo, escolhido por Deus para o Espírito morar neles, como disse Jesus, nós viremos para ele e faremos dele a morada, João 14, 21 e 23, agora a morada foi embora, a igreja subiu, não haverá mais dons espirituais. Aproveite, Deus está abrindo a despensa e entregando, dizendo, tome, já falta pouco tempo para que você utilize esses dons. Eu paro por aqui, aguarde, em breve teremos mais vídeos falando a respeito de outros dons também. Se tiver alguma pergunta, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta para que eu possa te responder futuramente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.